Rui, estás live? Ok, já vou para a frente da câmara. Olá, malta. Tudo bem por aí? Boa noite. Boa Olá, noite. Hélio. Olá, Rui. Vamos. Então, Cá estamos confinados, todos, não é? Como tem que ser. Estamos confinados e em recato. e então, já aí estás? Já que estou. Ok, estava aqui um pequeno, acho que está aqui um pequeno delay. Ahm, Sim, só há de ter sempre um deixa-me. delay. Já tens ali Sim, 19 pessoas em cima. ok. Deve estar a haver aqui uma pequena interferência de. Ok, então, olá, malta. Sejam bem-vindos sejam bem-vindos ao Conversas depois do jantar. Para quem já jantou. Estou? Sim, Ok, podes falar, perfeito. Hélio. Está a Posso funcionar. falar. Então, olha, boa noite, malta. Sejam bem-vindos ao primeiro Conversas depois do jantar. São 15 minutos que vamos partilhar aqui com alguns convidados durante esta semana. Uma vez que temos algum tempo entre nós, aproveitei e convidei aqui um amigo e vou convidar outros durante as próximas semanas. Temos hoje connosco o presidente da TRP, mas além de ser o presidente da TRP, é o Rui Pinho. Rui Pinho, muito obrigado por teres aceito o convite tão rápido. Foi um bocadinho em cima do joelho. Eu primeiro podia, sei lá, Obrigado eu começar pelo convite. eu perguntava quem é o Rui Pinho. O Rui Pinho é um ex-sedentário. Eu não queria roubar este título ao Zé Guimarães, mas não, somos muitos no trail e nesta comunidade da corrida que um dia decidiu começar a correr para substituir um bocado as endorfinas que davam a nicotina. E nunca mais parei, portanto, comecei a correr em 2008 e continuo a correr ainda hoje, estou quase nas 100 maratonas ou mais que isso. Basicamente sou persistente. Ok. Malta, vocês são livres de fazer perguntas. Nós estamos cá. O Paulo Vilaverde diz que, pois, estou a fazer um esparguete al Nero com gambas. Muito bom. Bom jantar, Paulo. O que é que eu queria, não é bem perguntar. Eu tenho aqui uma coisa que é tripas enortadas. O que é isto, tripas enortadas? Tripas Inortadas é um blog que existe já há muitos anos, que eu comecei a escrever ainda antes de começar a correr, e depois, a partir da altura em que comecei a correr, começou a ficar como fiel depositário das minhas recordações de provas de trail. E de provas de estrada também. Primeiro de estrada, depois de trail, e ainda tem lá algumas de estrada também. Olha, introduções feitas, quer dizer, já te conheço há algum tempo. Acho que a primeira vez que nos cruzamos foi na Freita e lembro muito bem do que disseste. E um dia eu Não partilhei. foi no EGT. Foi no EGT, ok, mas depois foi na Freita, nas escadas, em que depois acabaste por dizer eu tinha razão, não tinha. Um, Agora, voltando aqui à situação, nós neste momento vivemos assim uma coisa que acho que ninguém no seu tempo de vida imaginaria que poderia viver. Já ouvimos, já lemos alguma história e viveram situações caóticas. Nós neste momento estamos a viver uma situação caótica mesmo, drástica. Hum, Tens alguma opinião sobre isso agora, neste momento, ou antes de passarmos a juntar
a Covid ao nosso trail? A minha opinião é a opinião generalizada. Nós temos que confiar no que nos dizem os peritos, não é? Há muita gente a pensar isto há muitos anos. Pelos vistos, temos entre nós, ou disseminado um pouco por todo o mundo, um novo vírus que é difícil de combater porque é completamente desconhecido, ou pelo menos é uma espécie, é uma derivação de um coronavírus que é difícil de combater e de tratar, e que rapidamente se disseminou por todo o planeta. Nós estamos na era da globalização, as pessoas saltam pelo mundo fora e contactam muito mais do que aqui há uns anos. E isto levou a este caos que nós vemos sanitário e exponencial em Espanha, em Itália principalmente. Na China foi contido, mas a China não é propriamente uma democracia, não é mais fácil controlar o movimento das pessoas. Na Europa não é tanto. Estamos a ver que nos Estados Unidos também vai provavelmente haver uma disseminação maior, e isto reflete-se em tudo o que é a nossa vida. E reflete-se nos grandes eventos, reflete-se na mobilidade das pessoas, e daí nós termos visto as primeiras provas a serem canceladas, e os primeiros grandes eventos são os grandes eventos internacionais, onde as pessoas têm que fazer programação de viagem, de estadia, etc., e que na dúvida não se inscrevem. Ok. Temos aqui o Ricardo Silva Pato, que pergunta: afinal, devemos continuar a correr ou devemos ficar em casa? No outro dia partilhaste comigo o decreto, mas aquilo estava ali um bocadinho ambíguo entre o sair de casa e fazer umas corridas sei lá, só para lavar a cabeça, e a proibição de correr. Tens alguma informação assim mais concreta? A informação que nós temos e a análise jurídica do nosso apoio jurídico é que pode-se correr, mas não se pode sair de casa de carro e deslocar-nos 12 km, 20 ou o que seja. Quer dizer, eu moro no Porto, não posso pegar no carro e ir para Valongo para ir fazer treino de serra. Tenho que me limitar a correr à volta da minha casa, e tenho corrido sem nunca estar a muito mais que 1,5 km, 2 km de casa. Claro que com o dobro dos cuidados, em ruas muito menos movimentadas, não me pondo em perigo a mim, nem correndo o risco de ter que ser socorrido, ter que ir para um hospital e pôr-me em risco, porque num hospital, já ouço dizer isto há muitos anos, mas agora por maioria de razão, é num hospital que se tem maior probabilidade de contrair outro tipo de infecção. Ok. Eu tenho aqui, mas se calhar até eu também podia responder esta. O José Fernandes, a pergunta é: previsível que esta pandemia possa adiar por um ano todas as atividades coletivas? É possível que a mesma situação tire o trail de moda? Não me parece. Em primeiro lugar, não me parece que vá adiar todas as competições por um ano. Não acho que isso vá acontecer. Tenho esperança que, da forma que isto está a correr, e quando eu digo isto, digo toda a conjectura, toda a conjuntura, e uma forma civilizada como a grande maioria das pessoas estão a enfrentar esta pandemia, as pessoas estão a ser mais do que colaborativas. Em Portugal, numa fase ainda muito mais embrionária, nós conseguimos confinar-nos ao nosso espaço, reduzir os contactos sociais, e parece-me que vamos conseguir pôr travão na pandemia, pelo menos em Portugal. Se calhar o trail vai virar ainda mais moda depois de tudo isto. Também acho que acredito. Sabes porquê? Porque dos últimos anos que eu tenho mais ou menos me apercebido do trail e do que eu tenho mais ou menos transformado a minha vida, tu melhor que ninguém, acho que deve ter sido por isso que eu te escolhi como primeiro convidado de conversas depois do jantar. Deves ter sido mais ou menos uma espécie de incentivador e pontapé de saída para o que se conhece hoje do fast food. E o que eu tenho vindo a acompanhar dos amigos que vou fazendo, eles não têm mudado, eles não têm saído do trail, eles não correm um bocadinho um ano de distâncias mais longas, outras mais curtas, mas eles continuam cá. Portanto, acho que é uma moda e ao mesmo tempo é um estilo de vida que está aqui para ficar. Portanto,
José, acho que não nos devemos preocupar com o trail como uma moda que venha a desaparecer. Temos aqui o Paulo Vilaverde que diz Rui e Hélio, dois percursos desportivos diferentes, mas os dois agora num trilho comum desta modalidade. Acham que esta pandemia vai alterar os hábitos dos portugueses e, terminada a clausura, teremos mais pessoas com mais hábitos saudáveis, fruto de treinos indoor e a perceber e procurar uma forma de vida mais simples e é um bocadinho do estilo de vida do trail, crescimento do training ou regresso aos grupos de treino de amigos. Eu acho que vai ser tudo isto. Acho que vai ser tudo isto porque, repara, eu ainda hoje li uma publicação de um médico ligado ao ciclismo, mas que fala no desporto em geral. Ele dizia que por ano morrem mais de 50 mil pessoas por ausência de atividade física. Ou seja, nós temos que encarar, não podemos ser o exagero de alguns líderes, infelizmente alguns líderes mundiais que acham que isto é só mais uma gripezinha, que não é. É uma pandemia grave e é de disseminação rápida e que obriga a um esforço enorme dos Serviços Nacionais de Saúde. Mas mesmo o facto de haver esta globalização e tanta informação tão rápida, acho que vai ser um bom pontapé de saída para todos percebermos que os hábitos de vida saudáveis são ótimos para reforçar a nossa imunidade, e tu sabes isso melhor que ninguém, para reforçar a nossa imunidade e para termos hábitos de convívio, hábitos de respeito, de sociabilização e principalmente motivos de convívio e de descobrir muito mais aquilo que é a nossa origem, que no fundo é o mundo. Eu, por acaso, tens razão. Eu nos últimos dias tenho reparado, e ainda há bocado comentava isto, que nasceu uma criatividade que as pessoas não imaginavam. Sim. Quase toda a gente hoje em dia nas redes sociais tem sido imaginativos. Eu sou um deles a partilhar treinos em casa. Também uma forma de dizer às pessoas que, para levarmos um bocadinho mais a sério a situação que nós vivemos agora, que é simplesmente fazer o que nos pedem, que é ficar em casa e cumprir alguma parte das normas para que isto corra bem, porque eu acho que eu não gostava que chegássemos a ver em Portugal o que se está a viver em Espanha ou em Itália, e acho que parte muito, muito, muito de nós. Ao nosso trail português, antes de partilhar aqui contigo uma coisa sobre o trail português, tenho aqui o Pedro Sousa, que pergunta sobre conselhos aos organizadores que têm provas agendadas para os próximos meses. Nós fizemos uma reunião, eu fiz uma reunião no dia 14 de março, quase 15 dias, com cerca de 100 organizadores e líderes de equipas de trail em Portugal, e na altura fizemos um ponto de situação, e o ponto de situação, portanto, além de todas as provas que vocês quase todos sabem que foram adiadas ou canceladas, o que ficou combinado na altura foi suspender inscrições, além da suspensão de inscrições, esperar por novas diretivas dos líderes de toda digamos, da dinâmica desportiva nacional, das federações e que recebem normalmente as ordens que vêm do governo, ver o que é que será o futuro da própria pandemia, se ela vai ter travão, se não vai, se vai diminuir ou não e quando, e a partir daí programar os passos seguintes. A nossa convicção é que, e eu tenho falado com imensa gente por esse mundo fora, é que a partir de julho provavelmente regressará o calendário à normalidade. Assim o esperamos. Então, claro que nas provas mais longas é mais difícil, não é? Assim, então, para quem está aqui, provavelmente a perguntar-se quando é que o nosso campeonato, ou o que é que vai ser dele, nós podemos, sei lá, ter aqui uma previsão de quando é que provavelmente poderemos começar a pensar em ter provas de trail em Portugal. Não, quer dizer, nós não podemos fazer futurologia numa situação destas, de uma pandemia em curso.
Temos esperança, temos a esperança inicial era que se calhar até maio a coisa se continha, mas depois quando começamos a ver os números e principalmente os exemplos que vinham de fora e quando toda a gente percebeu e os especialistas, principalmente a epidemiologia, perceberam que não ia ser fácil conter o vírus, logo se percebeu que até final de maio, início de junho, seria muito difícil ter provas. Agora temos que esperar, ver, ter esperança, ter confiança, principalmente nos decisores técnicos, que são os que têm guiado as opções e as ações políticas, e a partir daí esperar os acontecimentos futuros, mas eu estou convencido que este ano vamos continuar, teremos na mesma circuitos, campeonatos nacionais, e teremos, já havia uma pergunta aí do Ruben Veloso também, teremos Pro League também, de certeza. Ok, perguntava se este ano ainda teríamos Pro League e o Rui acabou agora de responder. Rui, só uma coisa, nós teríamos agora o campeonato nacional de endurance, uma vez, se por acaso, e Deus queira que aconteça, se hipoteticamente em setembro tivéssemos campeonato, como é que faríamos com o Campeonato Nacional de Endurance? Nós ainda temos tempo e ainda há provas que decorrerão em junho do Campeonato de Ultra Endurance. Nós no próximo ano, e é preciso recordar isto, vamos ter um Mundial de Trail, portanto, em princípio. E se tivermos a ter o Mundial de Trail no próximo ano, nos novos moldes nós vamos precisar de selecionar atletas. E para isso vamos ter que ter campeonatos nacionais de trail e de trail ultra endurance. Mas ainda este ano? Ainda este ano. Provavelmente no próximo ano será o Mundial, não dá para fazer recrutamento de ninguém do ultra endurance no próximo ano. Agora, tudo depende de quando vamos poder retomar os circuitos e quando pudermos retomar os calendários, isso será comunicado em primeira, vai ser falado com a direção da ATRP, com os organizadores, nós vamos reativar o Conselho Consultivo, portanto, fazer umas reuniões mais restritas com representantes de atletas, com alguns organizadores, alguns representantes de equipas, algumas pessoas que também pensam o trail e que têm experiência nestas decisões e experiências anteriores mesmo na própria ATRP, e tentar chegar a uma decisão que seja compatível com uma boa seleção dos atletas, que seja justo e que seja possível aos atletas treinarem para a prova que eventualmente os possa selecionar e que não seja coincidente com outros campeonatos, que é para dar hipótese dos atletas. Nós sabemos que em Portugal os chamados atletas de elite, e tu és um bom exemplo, tu consegues fazer bons resultados em trail curto e em trail longo, portanto depois tudo depende, nós temos que ter esperança que isto vai resolver e que vai ficar tudo mais ou menos normal, e a partir daí partir para uma adequação temos que refazer os calendários para poder ter as decisões ainda este ano. Ok. Provavelmente acabaste por responder, mas ao Paulo Vilaverde, que as perguntas dele são alternativa ao Nacional de Endurance, como é óbvio, para já foi mais ou menos o que tiveste a mencionar, que na hipótese de isto mais à frente continuar, alternativa ao Trail, será 6 de setembro. A ATRP já informou e vai rever regulamentos para permitir acesso e critérios de finisher. Acreditas que se consegue terminar a época? Quer dizer, mas mais uma vez, como estavas a dizer, nós neste momento não é acreditar, queríamos acreditar, porque não depende só de nós, nem depende da ATRP. É claro que provavelmente neste momento, se tivesse de perguntar, era quais são as estratégias da ATRP na eventualidade de 2020 de trail não existir. Nós já temos estratégia para as provas que foram canceladas ou adiadas. As que foram adiadas e que foram adiadas para datas compatíveis no calendário e que foram adiadas com o acordo da ATRP, portanto,
que não colidissem com provas que já existiam no calendário. Eu posso dar um exemplo: o Almorol passou a prova primeiro para um fim de semana em que estava também o Limestone Ultra Trail, e para não haver ali um choque no calendário, eles reconsideraram e provavelmente vão fazer a prova numa data que já não coincide com nenhuma outra prova do calendário de trail, e que não seja pelo menos um entrave a todos aqueles que já estavam inscritos na prova da Almorol. A nossa estratégia depende sempre de quando recomeçarem os circuitos, ou quando formos autorizados, todos nós, a voltar à normalidade no trail. E isso nós temos que ter consciência, eu acho que os atletas têm que ter essa consciência, que o trabalho dos organizadores é um trabalho pesado e que leva o seu tempo. E além de levar o seu tempo, estando todos nós confinados às nossas residências, vai ser um trabalho ainda mais árduo, vai ser, eu diria, um trabalho hérculeo para poder levantar uma prova que seja em julho, ou em agosto, ou mesmo em setembro, porque limpar trilhos, preparar voluntários, fazer encomendas de camisolas, há toda uma dinâmica de organização de uma prova que já está a ser feita por todos os organizadores, se não é há um ano, pelo menos desde novembro, dezembro, todos aqueles que têm provas até junho. Repara, o Ultra Trail de Samamed, por exemplo, já tinha encomendado tudo o que precisava para a prova. A freita está a ser planeada pelo Moutinho desde dezembro. Eles desde janeiro que vão quase todos os fins de semana à freita limpar trilhos, abrir novos trilhos, etc. O Paulo Garcia da Horizontes andava a preparar uma prova de 1000 km e já andava na Serra da Estrela a preparar oh meu Deus. O Armando Teixeira, como nós sabemos, estava na Serra da Estrela e tinha estado lá a treinar, ia treinar nos trilhos para preparar o EGT. Portanto, tudo isto tem uma preparação de meses, que acarreta encargos, que acarreta trabalho, e que não é fácil, e esse é o principal entrave, e nós temos que ser todos muito compreensivos com tudo isto, porque nós, principalmente nós dirigentes, temos a parte fácil. Se calhar é difícil da decisão, não é? Mas temos a parte fácil, que é decidir. Nós não temos que pegar numa enxada e numa tesoura e ir cortar mato e abrir mato ao meio dos trilhos. Há aí muito trabalho para se fazer e que depende da situação atual ser ultrapassada ou não. E quando? Ok. Não receias que provavelmente nós ao final, se tudo isto acabar o mais rápido possível, não vamos ter aí meses completamente com provas umas em cima das outras, provas de campeonato ou provas de série 150 no mesmo fim de semana. Vai haver alguma gestão nesse campo para o pessoal, para os clubes e para os atletas que estão a fazer campeonatos e que estejam a preparar esta previsão daqui por 3 meses, por exemplo? A principal gestão é imposta pelo bom senso. Nós sabemos, e os organizadores têm todos bom senso, e todos até agora têm, numa primeira fase, repara, todos aqueles que adiaram as provas para datas posteriores fizeram numa altura em que ainda não se tinha consciência da real dimensão do problema. Ou seja, nós achamos sempre todos, como achamos, sei lá, eu já fui fumador e nunca pensei ter cancro no pulmão, não é? Nós achamos sempre todos que nada nos atinge. Mas, infelizmente, isto também nos atingiu o mundo inteiro, e, portanto, as únicas organizações que adiaram as provas para datas ainda deste ano e dentro da época desportiva foram aquelas que se depararam repentinamente com opções a tomar. Foi no início de março, que tinham as provas ou no início de abril ou mesmo em março, como o Paleozoico e outras, e que tiveram que adiar e que tinham inscrições em mãos, e tinham a pressão mesmo das próprias câmaras municipais a tentarem precipitar uma decisão que depois se veio a tornar bem decidida. Portanto, a decisão foi a correta, e nós fomos os primeiros a fazer aquilo que os outros todos fizeram depois. Nós cancelamos provas, eu quando digo nós, digo a comunidade do trail.
houve cancelamento de provas de trail quando ainda não se falava em cancelar ou suspender o Campeonato Nacional de Futebol. Portanto, nós somos os primeiros a dar os passos da defesa da própria comunidade, e porque nós sabemos como é que é num trail, as pessoas vão ao abastecimento, toda a gente põe as mãos em todo lado, portanto, a disseminação do próprio vírus seria muito mais rápida nestas condições. E, portanto, tivemos essa consciência, e os organizadores tiveram a consciência, a grande maioria, a partir do momento em que se soube e que se percebeu a dimensão de toda esta pandemia, e principalmente a partir da reunião que fizemos no dia 14 de março, quase todos optaram por cancelar as provas deste ano e passá-las para o próximo ano. Claro que a ATRP, e depois de uma reunião da minha direção, nós chegamos à conclusão que fazer o delay das provas deste ano para o próximo ano seria uma forma de os apoiar e de lhes garantir aquilo que eles perdem este ano, que os atletas também perdem este ano, mas que sabem que terão no próximo. Portanto, digamos que não acredito que haja muito mais provas a pôr as suas provas em cima de outras ou em datas muito juntas a provas séries 150. No Pro League temos uma vantagem, não é? Como o circuito é anual, ele estende-se até dezembro e aí há mais tempo para o preparar. Ok. Olha, tenho só aqui o Ricardo Gomes que levanta uma questão: se a prova nacional de trail a 6 de setembro, se é em Sistelo. O Ricardo Gomes é organizador da prova de Sistelo, acho que é ele, se não é um dos organizadores, e já me fez essa pergunta algumas vezes, eu já lhe respondi e vou responder em público aquilo que já lhe respondi a ele. Essa prova, até agora, e se tudo tivesse corrido dentro da normalidade, teria havido uma Assembleia Geral, iria haver eleições, e vai haver eleições na ATRP, e iria haver um concurso com tempo para... Nós tínhamos várias propostas de várias câmaras municipais e de vários destinos no país para realizar a prova, e, portanto, nós íamos fazer um concurso público com as mesmas condições para haver uma candidatura. Neste momento temos várias hipóteses em cima da mesa, ainda não temos nada definido. Vamos ver o que é que se vai fazer. Eu recordo que ainda temos uma Assembleia Geral para fazer e irá haver eleições na ATRP até junho. Já vamos com quase meia hora de conversas depois do jantar. Para já agradecer a participação de imensa gente, as perguntas que nos têm chegado aqui são imensas e boa parte delas são pertinentes. Eu acabei por deixar aqui de parte o meu rascunho e se calhar é mais importante neste momento responder a esta gente. Temos aqui o Rodolfo Brito da Silva, que eu até acho que sei quem é. Boa noite, Rodrigo. Ele diz que na eventualidade de não conseguirmos retomar os calendários em julho ou agosto, será mais previsível, pois não partilha do mesmo otimismo, ok? Como é que até outubro conseguimos terminar os circuitos? Não podemos aceitar que todas as provas que não se realizam sejam passadas para o final do circuito, pois sobrecarrega e de forma o circuito convém começar já a pensar no plano B. Foi mais um bocadinho do que tivemos há bocado a falar, em setembro, Deus queira, se tudo estiver ok, termos provas subcarregadas. Não sei se a TRP pensou em algum plano B para esta situação, porque é como dizíamos há bocado. Provavelmente nós não temos nenhuma norma que diga que eles não podem cancelar para o mês de setembro. Falavas aí num bom senso, mas para além do bom senso, se calhar tem que haver um plano B. E há um plano B, mas só que o plano B não pode ser definido sem sabermos quando e como, quais são as nossas condições e quando, quais são e quando. Ou seja, se tudo correr como está pensado por quem pensa estas coisas, eu quando digo estas coisas estou a falar da pandemia, supostamente, e disse o nosso primeiro-ministro, tem dito nestes dias, ele duvida que seja retomada a normalidade nas escolas. Portanto, se ele duvida que seja retomada a normalidade nas escolas no terceiro período, estamos a falar num plano temporal até junho. Portanto, as escolas acabariam o ano letivo a 15 de junho, 13, não faço ideia, mas por aí, entre meio de junho e final de junho. Deduzo eu que, claro,
Se for para retomar as aulas no final de maio, provavelmente não fará sentido. Ele terá informações melhores que as nossas e há de transmiti-las ao público em geral. Portanto, deduzo eu, e a nossa sensação de todos nós, é que a partir de maio haverá algum lentamente retomar da normalidade que permita a quem organiza provas em junho e em julho preparar o terreno e preparar as próprias provas, eventualmente com muita esperança as de final de maio, não creio, mas é possível. Tudo depende da curva da pandemia e tudo depende do que vai acontecer nas próximas 2 e 3 semanas, que supostamente até dia 14 de abril será o pico da pandemia. Portanto, se for o pico e se houver um decréscimo, há esperança que num mês se retome a normalidade. Se retomar a normalidade, aí temos que pensar num plano B quando tivermos um panorama geral para a frente. Agora, o que eu posso dizer ao Rodolfo e a todas as pessoas que fazem a mesma pergunta é que, como é óbvio, nós vamos pensar num plano B e vamos pensá-lo com os atletas, com as equipas e com as organizações. Principalmente com os organizadores, porque é o que faz mais sentido, são eles que organizam as provas. Temos aqui também o Pedro Sousa, que diz, sendo o final da época em outubro, os atletas podem fazer as 2 finais, uma em cada mês, setembro e outubro. Será viável? Não percebi se era uma pergunta ou se... Não, eu percebo a pergunta. Ele provavelmente está a dizer que dá para fazer a final de trail, do campeonato de trail, fazer a prova Campeonato Nacional de Trail em setembro, porque será uma prova, como tem sido habitualmente, a rondar os 30 km e fazer a de Ultra Endurance em outubro. Não sei, se perguntarmos isto ao nosso amigo José Carlos Santos, ele diz que não. Num planeamento de treino. Tu também treinas, portanto, também és treinador, tu saberás melhor que eu e que ele. Temos aqui o José, que como fala do facto de terem sido adiados os Jogos Olímpicos, os campeonatos de futebol pensados para serem terminados em porta fechada, como pensam que uma modalidade coletiva possa ter provas este ano? Considera que se deve adiar as provas e cancelem os campeonatos este ano? Vocês, não sei, a TRP chegou a pôr isso em agenda? Repara, considerar que até a última prova do campeonato, pronto, de uma forma mais curta, aquilo foi o nosso campeonato? O que haverá seguramente será um encurtar do circuito dos circuitos. Os Jogos Olímpicos foram adiados porque nós estamos a 2 meses dos Jogos, estaríamos a 3 meses dos Jogos Olímpicos e a grande maioria dos atletas olímpicos não podem treinar. Quer dizer, tu és internacional, já foste internacional, já foste a campeonatos por este mundo fora, N provas por este mundo fora e sabes muito bem que para planear uma prova precisas de tempo e precisas de condições ideais para preparar as provas. Não é possível planear uma prova. Podemos fazer o paralelismo com Lavaredo. Lavaredo foi cancelada e a principal razão, eles dizem, Lavaredo é no final de junho, seria no final de junho. Foi hoje cancelada e a Cristina Múrgia disse muito bem, o principal problema é que as pessoas têm que planear viagens, estadias, e a grande maioria das pessoas que lá iam seriam de fora e não italianas. E isso coloca um entrave enorme às organizações, que é as pessoas têm que planear uma coisa e com esta incerteza há 2 meses... Já para não falar do próprio treino, não é? Como é óbvio, como não dá para planear treino, o treino é interrompido e não dá para planear uma viagem para junho ou para julho. Os Jogos Olímpicos iam começar em julho. Portanto, o ideal, e eles o que fizeram foi adiar por 1 ano. Os campeonatos nacionais de futebol ainda não se sabe. Nós vamos adequar os circuitos nacionais para que as equipas não sejam prejudicadas em termos de qualificação para provas de campeonato nacional, em termos de chegarem ao ranking que têm que ter, ao número de provas que têm que ter para terem acesso ao campeonato nacional no ano seguinte. Como é óbvio, tudo isto será pensado e adequado, atendendo ao período temporal que nos vai ser apresentado com a realidade. Quando formos
quando tivermos mais certeza relativamente ao futuro, podemos planear melhor. Assim é difícil. Nós e todo mundo. Todos nós estamos neste impasse de vida. Sabemos que estamos cá e que temos que esperar. Ok. Temos aqui levanta uma hipótese válida, é que na hipótese de não termos, de voltarmos a ter campeonato no inverno, neste caso, e na hipótese, outra vez hipotética, de termos uma nova pandemia, acho que toma-se as mesmas medidas que se tem tomado agora, né? Acho que seria um infortúnio, né? Mas sim, acho que é uma coisa lógica. Rui, a TRP este ano tem eleições, certo? Sim. E vocês estão a pensar em alguma coisa ou também dentro deste problema se vão adiar a tomada de decisão em termos de já agora, não sei se te vais recandidatar outra vez. Eu nunca me recandidatei, eu só me candidatei uma vez. Ainda não. Eu, quando entrei para a TRP, eu e as outras 7 pessoas que entraram comigo, é público, houve uma demissão na equipa do Helder, mas quando entramos todos juntos e, portanto, esta decisão, que está sempre pensada e ponderada, será tomada quando todos tivermos a decisão tomada e será uma decisão novamente coletiva. Segundo, não é uma questão que se coloque neste momento, nesta situação em que estamos agora. A primeira Assembleia Geral que iria decorrer foi adiada pela excelentíssima Presidente da Assembleia Geral para abril. Decorre da lei das associações que teremos que fazer eleições até junho e, portanto, nós esperamos poder fazer as 2 Assembleias Gerais, uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Eleitoral dentro dos prazos normais, se e quando voltarmos à normalidade, mas, volto a dizer, é uma competência da excelentíssima Presidente da Assembleia Geral e eu deixo essas respostas para ela que terá que fazer o calendário, claro, por nossa proposta, mas o calendário será dela. Ok, Rui, já vamos aqui, já quase passamos da hora. Antes de termos para aí mais 2 minutos, antes de nos despedirmos, e para já agradecer as perguntas pertinentes, à participação massiva das pessoas que estiveram aqui na nossa primeira conversas depois do jantar. Eu queria te fazer aqui uma pergunta assim, pessoal, provavelmente deves saber isto melhor que eu. Tu achas que alguma vez o trail possa ser uma modalidade olímpica? Eu tenho a certeza que vai ser modalidade olímpica. Não acho, tenho a certeza. Tenho a certeza. Tudo aponta que seja em breve. É assim, dificilmente uma modalidade com tanta gente a praticá-la não chega à modalidade olímpica. Nós precisávamos de um primeiro passo e deixa-me... Há uma coisa que nós portugueses... Nós temos muito este espírito de gratidão e devemos tê-lo e devemos cultivá-lo. E eu acho que nunca é demais relembrar que todo este processo começou em 2012 em Portugal e em 2013 no resto do mundo. Em 2013, quando foi fundada a ITRA, o passo que foi dado e que foi pensado e que foi maturado, rapidamente aplicado, foi o de aproximação às federações de atletismo. O trail é desde 31 de janeiro, faz parte da regra 57, que é trail e corridas de montanha, e está já no World Athletics, já estava, mas agora está definitivamente com uma regra, que é a regra que vai dar origem ao futuro dos campeonatos do mundo do trail. Supostamente será uma semana de espetáculo entre quilómetros verticais e prova curta, prova longa, uma prova não mais de 45 quilómetros, a longa não mais de 85, e uma prova, um uphill downhill de 12 km, aquele tradicional de corrida de montanha que já tínhamos até aqui.
E, portanto, isto será, na minha opinião, o embrião daquilo que poderá aparecer numa futura modalidade olímpica. Todo este processo foi pensado, trabalhado, muito bem trabalhado por uma equipa na ITRA e muito bem liderado pelo fundador da ATRP, pelo José Carlos Santos, que é vice-presidente da ITRA, que tem liderado todo este trabalho de articulação com a World Athletics. E, portanto, a integração no atletismo é já total e esperemos definitiva e que seja, espero eu, o primeiro passo e o primeiro grande passo de definição de tudo isto que é trail. Portanto, para não termos esta indefinição entre o que é o trail, entre o que é o skyrunning, entre o que é a corrida de montanha. Portanto, havendo uma definição, ou melhor, havendo uma integração na World Athletics, é muito mais fácil haver uma definição. E a partir daí, estando nós integrados na maior federação internacional e no maior representante nos Jogos Olímpicos, estamos a lidar de rainha dos Jogos Olímpicos, é o atletismo, o passo seguinte, como é óbvio, será a integração no projeto olímpico e será, pelo menos, como exibição modalidade olímpica, não tenho dúvida. Olha, Rui, antes temos mesmo que nos ir embora porque estamos sem tempo. Eu queria, sei lá, podias deixar aqui uma pequena observação final, agora da atualidade que estamos a viver, não sei o que é que, ou do nosso próprio trail, ou o que tu quiseres. Uma palavra para o trail. A minha palavra é sempre a mesma. Eu costumo dizer isto nas galas e digo isto desde o primeiro dia. Agradecer a quem nos trouxe até aqui, a quem nos mostrou tudo isto eu falo do trail. Agradecer àqueles pioneiros que ainda hoje correm, ainda hoje nos mostram o que é o trail, ainda hoje nos surpreendem. Estás a falar do Moutinho? Estou a falar do Moutinho, estou a falar do Carlos Sá, estou a falar do Armando Teixeira, de gente que sabe o que é isto de correr no trail e que vive o trail com paixão. Uma palavra de solidariedade para eles, porque principalmente o Carlos Sá, que tem uma estrutura profissional, o Paulo do Horizontes, as estruturas profissionais sofrem mais com estes delays e com estas incertezas. Uma palavra de apreço para todos os organizadores, um abraço a Porto Alegre e à Ultra Trail de Famamed, dizer ao João Carlos Correia que provavelmente no próximo ano será lá o Campeonato Nacional de Ultra Endurance, porque eu acho que eles merecem a oportunidade e este infortúnio não lhes pode tirar o brilho, e mandar um abraço a toda a comunidade de trail, porque isto no fundo, e as pessoas que me encontram nas provas sabem que o que eu mais gosto é de estar com eles e de estar convosco e de estar no monte. Nós queremos é todos montes, temos todos saudades do monte, gostamos todos muito de sofrer e de andar por aí, e não sofremos ainda mais aqui sentados ao computador e estando no sofá e olhar para lá para fora a pensar quando é que tudo isto passará e quando voltamos à normalidade. Ok. Antes de eu me despedir de ti, tenho só aqui uma pequena coisa que é, tu provavelmente, não sei se vais ter tempo, mas se calhar aceitavas aí um convite para falarmos da evolução da modalidade, do número de provas, e de uma questão que eu tenho lido ultimamente, que é o trail para pessoas mais novas. Estamos a falar de uma faixa de juvenis, de júniores, se vai haver uma integração deles, já houve uma integração das mulheres em termos delas terem o seu próprio campeonato. Também já é um circuito jovem. Se é um circuito jovem, como é que estão os patrocinadores, como é que está a TRP nesse caso, porque a TRP já mudou agora da Prozis para Gold Nutrition, sim. Para Gold Nutrition. Eu deixo-te para já o convite, agradeço-te mais uma vez o convite, o teres aceito, porque foi assim um bocadinho relâmpago, e dizer muito obrigado por teres cá vindo. Sempre, e a todas as... sempre que queiras. E a todas as pessoas que estiveram aqui, muito obrigado. Esta semana vamos abordar novos temas. Em princípio vamos falar sobre um tema muito importante que acho que é para todos, a ansiedade, para quem gosta de correr e agora vê-se fechado e não pode correr. Vamos falar sobre essa temática. E antes de eu me ir embora, dizer que a seguir a isto, 15 minutos daqui, vai começar o fórum, que vai ser com a Susana Luzir, o Miguel Ferreira
e o nosso grande Motinho, que vão abordar um tema sobre, acho que é as voltas do impossível, é isso. Isto As é coisa voltas do impossível. As voltas do impossível. O Moutinho é o homem dos impossíveis. Olha, vejam o fórum daqui a bocado. Rui, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite, Hélio. Espero voltar a ver-te aqui no fórum. E, olha, mantenham-se saudáveis, mantenham-se seguros. Vamos respeitar ao máximo as normas que nos são impostas. Podemos correr, mas não como queríamos. Tentem ler o decreto mesmo para não termos problemas. Acho que não são as corridas como nós queríamos, mas se podemos fazê-lo de forma segura, façam-no. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Rui. Uma boa semana e boa noite. Obrigado, Hélio. Ciao.